Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 2 de maio de 2025. É sexta e todas as sextas são dias regidos pela Vênus, que é a nossa deusa do amor, da beleza, das artes. Na mitologia, a gente pode relacionar com Afrodite, trazendo mais para perto de nós, a gente pode até relacionar também com Oxum. Então, ela vai falar sobre como a gente ama, vai falar sobre os nossos desejos, sobre os nossos gostos, a nossa estética. Ela tem o júbilo, a casa que ela fica melhor, perdão, a casa que ela fica melhor é a casa 5, que é essa casa relacionada com artes, com criatividade, com jogos, com diversão. Então, ela se volta para tudo que envolve esse prazer, esse lazer, tá? Essas coisas boas da vida. Então, a Vênus no céu de agora, ela acabou de sair do signo de Peixes, ela acabou de sair dessa retrogradação, dessa conjunção com Saturno, enfrentando bastante questões, desafios, consciência dos limites, muitas avaliações. E agora ela está nesse signo de Áries, que é um signo combativo, é um signo que faz, acontece, vai para a luta. Então a gente pensa, ela já estava, quando ela começou a retrogradação, ela estava em Áries, então ela ainda está passando por essa sombra. Então, na astrologia, a gente tem esse movimento aparente de andar para trás de alguns astros. O Sol e a Lua nunca andam para trás, mas a gente pensar que a Vênus, então, ela fez esse movimento aparente de andar para trás, e quando ela começou, ela estava no signo de Áries. Então, ela fez essa marcha ré, e agora ela está voltando, então, ela está passando nesses graus aonde ela já atravessou na retrogradação, tá? Então, está pisando de novo ali nesse chão, só que agora nesse movimento direto. Tá? Então, mas ainda a gente está olhando, a gente pode pensar que a gente ainda está olhando para as questões às vezes, assim, é como aquele momento onde a gente tira toda a bagunça, põe. Vamos pensar aqui numa coisa bem venusiana, no guarda-roupa, né? Vênus pode falar sobre moda. A gente tira todas as nossas roupas dali, a gente avaliou, pensou, e agora a gente tá pondo de volta no armário que a gente quer que fique, sabe? Então pode ser uma forma, assim, de entender. Bom, então Áries é esse signo que é o primeiro, então ele traz toda essa energia, assim, ele está relacionado com a primavera, né? Do florescer, do começar, do iniciar, essa faísca que nos anima, que nos traz esse fogo, essa energia. No céu de agora, ele está sendo regido pelo Marte em Leão, então Áries é regido por Marte, exalta o Sol, então a gente sempre busca, qualquer posicionamento que tem Áries, a gente sempre vai buscar Marte e Sol para aprofundar, para entender mais, tá? Inclusive no seu mapa, se você tem algum planeta em Áries, é, a casa que você tem o signo de Áries, você busca Marte ou Sol, tá? A gente sempre faz esse raciocínio para aprofundar no nosso mapa, para aprofundar no céu. A gente sempre busca os planetas, regentes, busca os aspectos que faz com outros astros, porque isso modula muito, tá? Então, o que que a gente pode pensar nesse trânsito da Vênus em Áries? Pensando no sentido macro, muitas vezes é mulheres se posicionando, mulheres se colocando, mulheres sendo primeiras. Eu até tenho um episódio em que eu trago, que eu falei sobre a Vênus em Áries, que eu trago alguns exemplos de mulheres que têm a Vênus em Áries. Que mais? Que eu ia falar sobre esse trânsito. Então, Vênus em Áries, muitas vezes a gente sente essa necessidade de se posicionar, né, nos desejos, nas relações, trazer essa autonomia para nós. E pensando que tá sendo regido por Martin Leão, muitas vezes a gente, no sentido negativo, às vezes a gente pode não se sentir vista, sabe? A gente pode sentir que não está sendo, que o outro não está presente, que a gente não está sendo reconhecida pelos nossos esforços. Então, às vezes, gera alguma frustração aí nesse sentido, né? Pensando que Marte fala sobre raiva também, então, às vezes, vem uma raiva, sabe? Uma raiva reprimida ali em relação a isso. Então, às vezes, traz essa sensação que você tem que lutar pelo relacionamento, você tem que lutar por ser amada, lutar para ser vista, tá? Então, cuidar também com essas ilusões, até pensando que hoje a Vênus vai fazer uma conjunção com Netuno, mas no final eu vou falar mais sobre isso. Então, a Vênus em Áries, ela traz muito essa pressa, assim, para fazer os assuntos venusianos acontecerem. Às vezes é necessário cuidar com esses impulsos, perceber se não é esse fogo de palha. Ontem também eu postei no feed um texto que eu já tinha postado também antes, 2 meses atrás, quando a Vênus já tinha entrado em Áries, que eu falo muito sobre isso, né? Que às vezes o problema dessa Vênus é isso, é um fogo que vem e já passa. Parece que, nosso amor da sua vida, uma paixão, ou às vezes
Aí você se apaixona por alguma coisa estética e daí depois você vai ver que era só um momento, sabe? Então, trazer um cuidado para isso, principalmente com esse aspecto de Netuno que pode fortalecer essas ilusões, assim, no dia de hoje, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, é bom para a gente focar nessa independência, nessa autonomia. Lembrando que a gente está numa alunação taurina, num ciclo de touro, né? Que se deu da conjunção da Lua com o Sol. Então, a gente está vivenciando essas questões que envolvem o nosso corpo, que envolvem o nosso prazer, que envolvem a nossa estabilidade, a nossa segurança. Touro é um signo regido por Vênus, então, de alguma forma, essa Vênus comanda essa alunação, esse ciclo, né, que vai durar quase o mês inteiro de maio. Então, é importante a gente olhar para os aspectos que a Vênus faz, tá? Principalmente se você é regida por Vênus, então, se você tem o ascendente em touro, em Libra ou em peixes, ou se você tem a Vênus no seu ascendente, ou ela está fortalecida no seu mapa de alguma forma, tá nos ângulos, né, nas casas angulares, enfim, ou às vezes até na técnica da perfeição, das progressões, ou na revolução solar, está sendo regida por Vênus, tá? Então isso acaba refletindo mais. Lembrando que o mapa ele sempre vai depender, o céu do momento sempre depende do nosso mapa, né? O nosso mapa filtra ele e o nosso contexto. Então, deixa eu ver o que mais eu escrevi. A gente está nessa alunação taurina, a gente segue nessa lua nova, e no domingo a lua já vai ficar crescente, tá? Já é esse momento, já que a gente já tem mais energia, né? A lua cresce em luz, ela aparece mais no céu, tá? E a gente pode pensar nesses temas lunares também aparecendo com mais força, a gente conseguindo desenvolver mais eles, né? Que vai falar sobre comportamento, sobre hábitos, as nossas emoções, tá? E meia-noite e 45, a lua que ainda está em câncer, onde ela se sente muito confortável, onde ela traz essa percepção emocional, da sensibilidade, do cuidado, do passado, da família, da ancestralidade. Ela viu o Sol em Touro por um sextil, que é um aspecto de 60 graus. É um aspecto muito bom, até pensando que Touro também exalta a Lua, então eu penso muito que quem estava acordada ali por esse horário pode ter trazido um entendimento assim sobre as emoções, sobre às vezes o que aconteceu ontem, né? Porque teve essa quadratura com a Vênus, às vezes trouxe desentendimentos, então às vezes conseguiu dar uma sentada ali, sabe, no sentido de aterrar, de se voltar por esse mundo prático, percebendo ai, o que que realmente me nutre, sabe? Então, às vezes, você percebendo, cara, eu não tô me alimentando bem, não tô me... E essa nutrição, não só no sentido alimentar físico, mas às vezes em tudo, né? A gente está se nutrindo de besteira, não de necessariamente alimentos que não nos trazem força, né? Mas às vezes é informações, às vezes pensamentos, a gente está alimentando pensamentos contra nós mesmos, sabe? Então, acho que às vezes trouxe essa luz, assim, essa luz no sentido de quando a gente está com uma lanterna e a gente consegue enxergar algo que a gente não está vendo, sabe? Então, quando o sol aspecta, ele traz essa luz, ele traz essa consciência, tá? Então, pode ter trazido essa consciência ali sobre o seu ritmo, as suas emoções, o que te traz nutrição, questões familiares, tá? Questões emocionais. E aí, o próximo aspecto do dia, 10h37, a Lua vai fazer uma quadratura com Mercúrio. Que daí a quadratura é aquele aspecto de conflito, de tensão. Não é uma oposição, não é algo direto, mas é algo ali que fica meio, né, meio assim, insatisfeito. E a Lua vai falar sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ela está muito bem ali no signo de Câncer para expressar essas qualidades ali cíclicas. A Lua fala sobre o nosso ritmo, o clima, o humor do dia. E Mercúrio é o deus mensageiro, está no signo de Áries. Então, pode ser conflitos entre o sentir e o pensar, esse comunicar e a sensibilidade, sabe? Então, às vezes, desafios nisso. Às vezes, pode ser internos, a gente não conseguindo muito bem entender, organizar o que a gente sente, expressar em ações. Ou, às vezes, quando está conversando com alguém, tem essa dificuldade em expressão. Ou, às vezes, alguém está mais sensível, alguém está mais direto e seco, comunicando, tá? Então, às vezes você tá mais nessa lua em câncer, mais querendo se cuidar, se nutrir, mais introspectiva, e tem alguém ali te acelerando, né? Mercúrio em Áries, assim, tem essa pressa, ou você tá com essa pressa, e a outra pessoa tá mais voltada para si, tá? Então, assim, principalmente até 10h37, eu diria para vocês evitarem esses assuntos mercuriais, porque às vezes pode ser muito confuso, pode carregar esse aspecto de tensão, o que é começado aqui. Então, para decisões mais importantes, é melhor não, tá?
Tipo, ah, eu vou fechar um negócio. Não é o melhor momento, tá? Porque pode trazer esses conflitos, carregar esses conflitos. Então, sempre que a gente faz algo, a gente vai carregar esse mapa do momento que a gente faz ele, né? Tanto que a gente tem o ramo da astrologia, que é a astrologia letiva, que a gente escolhe o melhor momento. Então, o melhor momento para um negócio é melhor quando a Lua faz um aspecto bom com Mercúrio, né? Faz um trígono, faz um sextil, tá? Enfim, deixa eu ver aqui mais. Acho que são essas questões que a gente pode relacionar. E 14/7 a gente vai ter essa conjunção da Vênus em Áries com Netuno, que acabou de ingressar em Áries também. Então, fazia muitos anos que Netuno não ingressava em Áries, agora eu não lembro exatamente, mas acho que faz uns 100 anos. Então, assim, a gente ainda não sabe muito bem o que ele pode trazer, mas eu vejo que está trazendo, assim, pensando, né, nas notícias. A gente vai olhando o mapa e vai olhando para as notícias do mundo, essas questões assim da masculinidade, né, de repensar o que seria esse masculino, porque Ares é esse signo que traz muito, carrega muito essa masculinidade, essa questão de guerra, de luta. Então, esses conflitos. E Netuno dissolve muito, mas ao mesmo tempo que ele dissolve, ele pode trazer essas ilusões. Então, às vezes, também pode ser no sentido de fortalecer essas questões de, ai, tenho que ir para a guerra, tenho que reforçar o meu masculino, sabe? E a Vênus é a nossa deusa do amor. Então, assim, o que que pode trazer essa conjunção? Às vezes, pensando mais no micro, né, no nosso dia a dia. Às vezes pode ser um momento da gente perceber, ah, eu estou me iludindo nessa relação, eu estou esperando que o outro me salve, que o outro seja o meu salvador, ou que eu seja salvadora. Pode favorecer questões artísticas, espirituais, você começar algo nesse sentido, já que Ares é o primeiro. Que mais? Pensando num nível macro, às vezes pode ser esse movimento, assim, né, do feminino também iniciando algo, assim, às vezes até no sentido mais espiritual, porque Netuno pode falar sobre isso, ou uma mulher que se posiciona trazendo esse inconsciente emocional coletivo forte, né, que é uma característica de Netuno. Então, eu coloquei algumas coisas aqui que eu fui escrevendo pensando nessa conjunção, é muito você buscar escolher você primeiro, escolher os seus valores, né? Buscar você fazer, refletir se você não tem lutado por amor, sabe? Às vezes idealizando muito, às vezes pode trazer essa confusão no campo do amor, dos desejos, dos afetos. Então, às vezes você quer uma coisa, aquilo que eu falei, às vezes, né? Eu quero esse penteado aqui, estou apaixonado por esse penteado. Daí você vai fazer, ficou muito bem, não, tá? Mas favorece essa inspiração artística, criativa, cuidar com essa ilusão de ser salva, de ser escolhida. Que mais? Às vezes, Netuno também fala sobre essa falsa percepção de si. E então, às vezes, pensando nos assuntos venusianos, sabe quando você. Aquelas pessoas que às vezes começam a fazer muitas plásticas, muitas intervenções, porque parece que ela não está se enxergando. Então, às vezes, Netuno traz isso, sabe? Então, eu pensei nisso também. Essas questões, às vezes, vindo à tona. Às vezes, perceber também se você não está tendo essas ideias muito inatingíveis em relação ao amor, em relação à beleza também. Também pode, a gente pode perceber se os nossos desejos, nossas paixões, eles não estão de alguma forma sendo uma fuga das nossas carências, está tendo muita falsa expectativa, fantasias. Uma forma, então, da gente utilizar esse aspecto, né, como eu já mencionei, da melhor forma seria se voltar para as questões artísticas, poéticas, porque às vezes Netuno traz como se fosse assim uma intoxicação, um entorpecimento, ele traz um estado alterado de consciência. Quando você está meio alterada, pode ser ótimo, você pode ter ali conexão com o divino, mas às vezes você pode fugir muito da realidade, desconecta, tá? Eu acho que pode ser um momento pensando que Netuno também tem esse aspecto assim de dissolução, de perdão, às vezes perdoar feridas nesse campo dos relacionamentos, nessa questão de autoestima, tá? Às vezes essa conjunção também é esse sentido de idealizar, então às vezes é uma faísca, assim, alguém deu, sei lá, alguém deu um like ali em você e você já desenvolve toda uma história, né? Netuno tem isso também. Acho que um questionamento para a gente fazer para quem está num relacionamento, né? Esse relacionamento, assim, ele me motiva, ele me inspira, ou está sendo só uma fuga de mim? Tá só me trazendo essa sensação de vazio, sabe?
Então é isso. E aí eu me veio agora há pouco de eu pesquisar pessoas que têm essa Vênus em Áries conjunta a Netuno em Áries, né? Então, ali de 100 anos para trás. Quem que tem isso que a gente pode pensar, né? Pessoas públicas, que às vezes a gente, as pessoas assim que são mais conhecidas, mais públicas, elas trazem esses aspectos de uma forma muito forte, né? Dessa forma muito, assim, mítica mesmo. E aí eu fui pesquisar. Quem que tem Vênus conjunta a Netuno em Áries? Eu esqueci de colocar o nome aqui, mas uma pessoa que era mágica, que é conhecido como o maior ilusionista de todos os tempos, mestre do escapismo. Então, muitos esses assuntos de Netuno, e eu via algumas mágicas dele, e era aquelas atividades assim, bem arianas, radicais, sabe? No sentido, ai, vou ficar preso, vou ficar embaixo da água, sabe? Umas coisas assim. Eu também estava pesquisando, eu pesquiso num site que chama AstroTime, que você coloca ali os posicionamentos, ele vai achando, né, pessoas que têm esse mapa. Apareceu dois serial killers e um eu achei muito conectado com essa Vênus em Ares, porque era um cara que ele se relacionava com mulheres que eram viúvas de guerra. Então, para roubar e tudo, né? E guerra, mulheres, Vênus, guerra, Ares, sabe? Então, também veio isso. Também apareceu uma cidade da Ucrânia que tem essa conexão muito forte, assim, com questões de guerra, dessa arquitetura ali. Eu pensei muito em Netuno também, nesse campo místico, né? Essas questões de igrejas, templos. Max Weber, sociólogo, né? Que ele também escreveu sobre a sociologia da religião. Então, também vejo essa união nessas questões. Apareceu também Enrico Caruso, que é um homem tenor, assim, então pensando muito nessas questões também de arte, né? Também apareceu bastante poetas. Apareceu até uma pessoa que era, acho que é Gabriele D'Annunzio, não sei se eu anotei certo, que era poeta e também herói de guerra. Então, juntando, né, linkando esses dois assuntos. Então, Netuno traz muito esse idealismo, pode trazer essa expressão artística, poética, e Ares sempre vai remeter a gente com essas questões, né, de luta, conflito, guerra. A Rosa Luxemburgo também, que era uma feminista marxista, e uma pessoa que eu achei extremamente interessante, que inclusive eu vou pesquisar mais, é a Mina Bergson, que eu não sei, eu não confirmei, né, os dados, mas pelo que eu pesquisei, ela foi a primeira mulher iniciada na Ordem Hermética Aurora Dourada, né? Ela foi mulher lá do Samuel, que era um dos fundadores, né? Então, muito interessante, assim, as artes dela, né? Toda voltada para esse místico, toda voltada para o Netuno, né? E Vênus em Áries, ser a primeira, né? Ser a primeira a entrar nessa ordem secreta. E, e ela também era voltada para o teatro, então ela incorporava a deusa, e pelo que eu li, eu quero me aprofundar mais porque eu achei a história dela muito interessante. Ela canalizava muito, né? Nessas questões artísticas, enfim. Então eu vi que ela uniu muito isso, Vênus em Áries com Netuno em Áries. E falando também desse relacionamento dela com o Samuel, no sentido de ser essa união mística, né? Que a gente pensa muito também Vênus e Netuno, né? Linkando o amor com esse misticismo, enfim. E ela realmente trazendo, canalizando essa deusa, né? Canalizando através das artes, através do teatro. Acho que ela até fazia carta de tarô também, rituais, tinha essas visões, assim. Então, achei ela a cara dessa conjunção. Então, fazendo uma síntese, né, de todas essas pessoas que eu trouxe aqui, pode ser tanto no sentido, às vezes, de você dar uma viajada ali, e vem esse masculino todo, é, não é fragmentado a palavra que eu usar, mas todo distorcido, sabe? Ou também esse feminino, assim, que começa, que inicia, que é o primeiro, principalmente nesses assuntos mais místicos, ou às vezes a gente pensar também nessas idealizações, como a Rosa Luxemburgo, sabe? Então, assim, tem uma sociedade melhor aqui, eu posso sonhar. Então, eu acho que esse aspecto, pensando como a gente pode utilizar ele da melhor forma, seria isso, sabe? Então, buscar essas práticas, buscar visualizar algo melhor, né, a partir do que a gente sente. Então, é isso. Eu vou postar. Ontem eu já falei sobre a lua, a lua em Câncer para todos os signos, mas hoje eu vou postar os temas lá nos meus stories para vocês verem, tá?
e para cada um dos signos. Mas também já tem o episódio da Lua em Câncer que eu falo para cada um dos signos. Quero ver se eu faço sobre Netuno, até porque eu achei muito interessante essas pesquisas que eu estava fazendo agora de manhã sobre essa conjunção. Então, acho que pode trazer bastante pessoas inspiradoras, assim, sabe? Porque o que eu vejo é muita gente falando sobre esse aspecto de guerra, né? De muita luta que vai acontecer agora, mas eu acho que também pensar nesses outros termos. Então, eu vou trazer uma carta de conselho para o dia de hoje, do Oráculo da Deusa. Aonde que eu deixei o meu livrinho? Ah, achei aqui. Então saiu a mulher do milho, alimento. Vamos ver. Eu lhe dou o meu peito, a terra, e amamento você com milho e grão, plantas e animais e peixes, tudo para sustentá-la, tudo para alimentá-la, tudo para fortalecê-la. A grande entrega, meu amor por você, o alimento, para que possa viver, prosperar e crescer. Do meu peito, a terra, porque amo você. Mitologia. Os aborígenes nativos e os povos do pueblo veem o milho como uma deusa. A mulher do milho reúne as figuras da mãe do milho, da donzela do milho e da mulher amarela. Todas elas se relacionam com o milho como um ser sagrado que se entrega ao seu povo para sustentá-lo e nutri-lo. O deus criador dos Arikara, Nezaru, criou a mãe do milho a partir de uma espiga de milho que nasceu no céu. A mãe do milho então veio à terra e ensinou ao povo como honrar as divindades e plantar o milho. Significado da carta. A mulher do milho traz seu amor por você na forma de alimento, dizendo que está na hora de você se alimentar. Comer é um ato sagrado. Algo vivo morre e você o come, seja caçando, matando os animais com as próprias mãos, seja comprando vegetais no supermercado. Parte do fato do ser humano significa provar a morte provocar a morte para viver. Tratar o ato de comer como uma pequena tarefa, como algo a ser temido ou evitado, prejudicar a dádiva do amor da mulher do milho e das plantas e animais. Você tem medo da comida? O mero fato de olhar para ela faz você sentir que está ganhando peso? Você está ocupada demais, cansada demais, envolvida demais com coisas mais importantes do que alimentar-se? Você alimenta os outros, mas não se alimenta? Tem um relacionamento ambivalente de amor e de ódio com a comida? A mulher do milho diz que comer é um dos atos mais básicos da nutrição e que o caminho para a totalidade está em estabelecer um relacionamento correto com os alimentos. Então, o Sol, né, e a Lua, Sol em Touro, Lua em Câncer, eu vejo que traz muito esse aspecto da nutrição. Já tinha mencionado, então vai bem nesse conselho que eu já tinha trazido, da gente perceber como a gente está se nutrindo, trazer essa atenção para nossa nutrição. Então é isso pro sol de hoje, ótimo, pro céu de hoje. Tirem o melhor dessa conjunção com a Vênus, percebam as ilusões, mas também escolham vocês mesmas, né? Escolham aquilo que te inspira, escolha aquilo que te traz autonomia, aquilo que te traz independência, até para inspirar outras mulheres. Até amanhã.